eu fiquei pensando muito no que falar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou repartir com as mulheres, né? Tantas mulheres maravilhosas, né? E o que eu tenho para falar para essas mulheres? E o Senhor colocou um tema no meu coração, e o tema é o legado da mulher. O legado. E eu fui procurar no dicionário o que é legado, e tem alguns significados, mas um dos significados é o seguinte: legado. O que é transmitido às gerações que se seguem. Aquilo que é transmitido às gerações que se seguem. Isso que é legado. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pergunta que ela me intrigou muito essa semana. Eu fiquei pensando nela. E eu vou fazer para você também. Se você morresse hoje, o que as pessoas diriam sobre você? Se hoje fosse o seu último dia, você morreu. Você consegue imaginar o que as pessoas diriam sobre você? Que tipo de histórias, ensinamentos e marcas você deixou na vida das pessoas? Que tipo de referencial você é? Às vezes a gente vive a nossa vida e a gente não para pensar, né, no nosso dia a dia, no que a nossa conduta, ou o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, de que maneira nós estamos marcando a vida das pessoas. E a gente passa os nossos dias, mas a gente se esquece que o dia de amanhã não nos pertence. E que nós temos só o dia de hoje. Nós temos só o dia de hoje, mas não é pouca coisa. Porque o dia de hoje pode influenciar anos e anos que se seguem. O dia de hoje pode marcar a sua história, mas pode marcar as histórias de muitas gerações após você. E é disso que eu quero falar. E eu tenho um pequeno texto, e eu gostaria de ler com você. Viver não é apenas desfrutar o presente. Quem vive apenas o presente não vive. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Se não tivermos responsabilidade com o futuro, condenaremos as próximas gerações, pois estamos colocando engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para as pessoas que nos sucederão. Ou seja, nós não podemos viver com aquela velha história. Vamos viver o dia de hoje, e amanhã ninguém sabe, então eu vou fazer tudo que eu quero hoje, vou ter as atitudes que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso, não importa, as decisões são minhas. Nós, como mulheres de Deus, nós temos que ter uma consciência diferente. Que as nossas atitudes, que as nossas decisões, que a nossa vida influenciam pessoas e devem influenciar pessoas. A pergunta que eu faço para você hoje: de que maneira que você tem influenciado as pessoas? Essa é a pergunta. E muito engraçado que quando eu estava pensando nesse tema, eu não cheguei a compartilhar com a minha mãe. E aí, na quarta-feira, até que foi o dia que a apóstola foi lá em casa, minha mãe me manda um vídeo que ela gravou para o canal das mulheres, e o tema era o legado da mulher para a vida dos filhos e netos. Eu falei, não é mentira, né? Minha mãe falando da mesma coisa que eu tinha pensado. E ela leu um texto que eu também já tinha imaginado de falar hoje, e ela falou muito bem, inclusive, fazer a propaganda. Assistam o vídeo lá no canal das mulheres, que com certeza ela fala muito mais bonito que eu, então vale a pena assistir. Mas nós vamos ler em 2 Timóteo, se você puder acompanhar, 2 Timóteo 1:5, que é um texto muito bonito, muito lindo mesmo, assim, tão curtinho, mas ele fala tanto. Amém? 2 Timóteo 1:5. Paulo falando para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, e estou convencido de que também habita em você. Olha só que lindo, né? Paulo falando para Timóteo. Timóteo era aquele que andava junto com... Foi discipulado Timóteo foi discipulado por Paulo. Paulo conhecia Timóteo, e ele, antes de falar que Timóteo tinha fé, a fé genuína, ele citou aquelas que vieram antes dele. Citou a sua avó e a sua mãe. Ou seja, Timóteo não era Timóteo simplesmente. Timóteo era resultado também da fé da sua avó, da sua mãe. E que bonito, né? Uma avó que conseguiu semear na vida da mãe,
e da mãe que semeou na vida dos netos. E é legal no vídeo que minha mãe compartilha que ela fala um pouco da história mesmo, né? Porque naquela época as mulheres elas não tinham, na época que viviam a Lloyd, né, e a Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, as mulheres não eram muito valorizadas, né? O papel da mulher não era muito valorizado. E elas tiveram um papel fundamental na vida de Timóteo. Elas conseguiram incluir na vida dele, enraizar na vida dele o legado da fé. E que coisa maravilhosa é isso. Recentemente eu tenho conversado com a minha mãe e com algumas pessoas que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, assim, a juventude, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão tão perdidos, e eu fico pensando como transmitir para eles essa fé genuína, como fazer com que eles entendam e recebam isso. Né, parece que está cada dia mais difícil. Né? Recentemente eu tenho um casal de amigos que eles descobriram, né, coisas sobre o seu filho, e ele tinha, os pais assim sempre foram muito convictos, né, de quem era o filho, e de repente descobriu coisas muito terríveis, e eles se depararam assim: eu não conheço meu filho. Achando que ele tinha fé dentro dele, que ele estava firme na igreja, apesar de ser um garoto, com muitas dificuldades, mas sabe aquele momento que os pais caem assim, né, meu filho não entendeu nada, meu filho, para onde que meu filho está indo, né? Aonde foi que eu errei? A gente faz isso, né? Por que meu filho ainda não entendeu o que é a fé em Jesus Cristo e tantas outras coisas? E tem sido muito difícil você pensar como você transmitir a fé, né? A fé, que é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Religião é fácil você passar adiante, né? Porque desde pequenininho você ensina algumas coisas, né? E que nem eu já ensino para a Elô, né? Antes, quando a gente vai almoçar ou alguma refeição, eu já ensino ela a orar. Ela já fala amém, né? Ainda não ora ainda, mas ela fala amém. Já tá. Ela levanta as mãos durante o culto. Foi assim, que bom, né? Mas tudo isso são coisas que eu estou ensinando, mas elas fazem parte de um rito. Mas, de certa forma, eu já estou, né, mostrando para ela a fé. Mas é fácil você criar alguém na religião, né? A pessoa faz todas as coisas certinhas, faz de acordo com a religião, mas e a fé? Que é aquilo que é o firme fundamento de que quando as coisas vierem com dias difíceis, vierem as influências, o seu filho vai se manter de pé. Como que a gente pode fazer isso? E que lindo, né? Ver como a avó Lloyd, a mãe Eunice, conseguiu plantar isso na vida de Timóteo. E Timóteo, quem foi Timóteo, né? E ele foi resultado de oração. Tenho certeza que a avó, a mãe oraram muito por ele, contou as histórias para ele da Bíblia e insistiu com ele, e graças a Deus, né, que nós possamos aprender com essa avó e com essa mãe, né? Será o que você tem plantado na vida do seu filho? O que será que você tem plantado na vida dos seus netos? Né? Vamos aprender com essas mulheres. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de algo maravilhoso, que são mulheres que conseguiram plantar na vida do seu neto, do seu filho, o legado da fé, mas também nós temos um outro lado, que legado é aquilo que é passado de geração. Mas pode ser coisas boas, quanto pode ser coisas ruins. E eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa, na verdade, duas pessoas que tomaram uma decisão errada, e essa decisão se estendeu por todas as gerações e nos alcançam até hoje. O nome dessas pessoas são Adão e Eva. Os nossos primeiros, né? O primeiro homem, a primeira mulher, que tomaram uma decisão errada. E a decisão errada deles trouxe um legado até os dias de hoje. Uma decisão errada provocou tudo isso. Trouxe a morte, né? A morte eterna, a separação de Deus, através de uma atitude errada. E na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes uma decisão errada que nós tomamos e a gente acredita que só vai influenciar a nossa vida, pode influenciar todas as nossas gerações, todos que virão após nós. E isso é tão real que existiu um outro homem chamado Eli. E Eli foi um grande homem, um sacerdote, um grande homem, respeitadíssimo. Ele foi um grande homem, mas foi um fracasso como pai. E isso me trouxe uma reflexão de que não adianta nós olharmos para a nossa vida e tentarmos sermos os melhores. Até mesmo dentro da igreja, né? Sermos os melhores
o melhor pastor, né, nos dedicarmos, estarmos todos os dias na igreja, fazermos todas as coisas, evangelizarmos, mas se nós não olharmos para dentro da nossa casa. Porque Eli foi um grande sacerdote, mas ele perdeu seus filhos. Seus filhos foram um completo fracasso, a ponto de que Deus amaldiçoou toda a geração. Até nós vamos ler, porque é muito forte. Nós vamos ler um trechinho que fica em 1 Samuel, capítulo 2, 31 ao 33. É só um pedacinho. Se você tiver interesse, é legal você ler essa história, que eu acho que a gente aprende muito com ela. Para vocês terem uma ideia, Eli era sacerdote, ele já estava velho, e ele acreditava que seus filhos iriam, né, tomar esse legado para eles, eles seriam também grandes sacerdotes, mas, infelizmente, esses filhos, eles não tinham compromisso com Deus. Eles profanavam totalmente o templo, né? Até na história dizem que eles comiam, né, as gorduras dos sacrifícios que tinham no templo. Eles saíam com mulheres, enfim, era uma vida totalmente desregrada. E Eli, tem até um texto um pouquinho antes que ele pergunta para os filhos por que eles faziam aquilo, mas em nenhum momento a gente vê Eli repreendendo seus filhos, ensinando seus filhos, até talvez tirando-os das funções. A gente não vê isso. Ele tentava abafar a coisa, né? E, infelizmente, a gente pode tentar abafar as coisas, mas aos olhos do Senhor nada se esconde, né? E é nossa responsabilidade. Era a responsabilidade de Eli ensinar os seus filhos, exortar os seus filhos, né? Levar, né? Dar o legado para eles, realmente. Vamos ler, então, 1 Samuel, capítulo 2, do 31 e 33, para vocês terem ideia de quão forte foi tudo isso. É chegada a hora, enfim, um profeta chegou até Eli e entregou uma profecia para ele. E esse é um trecho da profecia. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Que forte isso. Não, Deus falou assim, não vai sobrar ninguém da sua geração. Ninguém mais vai assumir o posto de sacerdote. Eu não abençoo mais a sua geração. E aí depois ele fala que os filhos dele iam morrer no mesmo dia, e acontece, eles morrem no mesmo dia. No dia que Eli recebe essa notícia de uma maneira, né, morreu, caiu para trás, né, da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. E realmente a palavra do Senhor se cumpriu. A geração de Eli foi praticamente extirpada. E os que sobraram, a Bíblia fala que seria só para chorar, né? Não iriam prosperar, não chegariam morreriam durante o vigor da vida, ou seja, morreriam jovens. E que tristeza, né? Porque um dia ele não cumpriu o principal papel dele, que era o papel de pai. Não só o papel ministerial, vamos dizer, né? E nós precisamos aprender sobre isso. Nós temos visto uma geração, nas igrejas em geral, nos lugares, de pessoas que são bem-sucedidas, mas a sua casa, infelizmente, né, está indo à ruína, porque os pais não têm mais tempo para os seus filhos, não conseguem mais sentar com eles, entender o coração dos seus filhos, não conseguem mais se dedicar a ministrar os seus filhos, a pastorear os seus filhos. Recentemente a apóstola falou uma coisa interessante para mim, falou assim, eu tenho que tirar tempos para pastorear minha família. Eu falei, que lindo isso, né? Você reconhecer que o primeiro ministério seu é a sua casa, né? Talvez você olhe e fale assim, Ju, mas eu não tenho nenhum ministério na igreja, né, tal. Você tem um ministério precioso para Jesus, que é a sua família. Ali dentro você é o pastor, é a pastora da sua família.
Então, ali dentro, você é responsável pelos seus filhos, pelos seus netos, por aqueles que estão ao seu redor. Então, faça o seu papel, peça ao Senhor graça, sabedoria, para que você tenha coragem, tenha autoridade para falar sobre fé, para ser uma mulher de fé, para que você possa passar esse legado para os seus filhos, para que você veja as suas gerações sendo abençoadas, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar de um legado que é precioso. Por um homem, por uma mulher que tomou uma decisão errada, até hoje nós sofremos consequências. A mulher sofre no parto, e como sofre, Jesus amado, né? Ô Eva, terrível. Eu não cheguei a ter um parto normal, mas o pouco que eu senti, falei, aquela hora eu falei assim, ô bendita, né? Mas o homem tem que trabalhar duro, enfim, e sem contar da morte eterna, a separação de Jesus Cristo, que é o pior. Só que também por um homem que tomou uma decisão certa, entrou a graça e a vida. E é o legado de Jesus Cristo. Nós estamos falando do legado de Eli, nós falamos do legado de Adão e Eva, mas o mais importante é o legado de Jesus. E esse legado é tão maravilhoso que Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás, e o que ele fez há mais de 2000 anos atrás interfere na minha e na sua vida. Que nós só estamos aqui por aquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás. Olha que incrível. O legado de Jesus não foi só para aqueles que estavam seguindo ele, para os discípulos que andavam com ele. Foi sim importante para a vida deles, e aí daqueles discípulos foram fazendo mais discípulos, e chegou até a mim e a você. A palavra do Senhor nos alcançou até hoje. Amém? E eu gostaria de ler alguns textos que são maravilhosos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 16 a 18, é muito lindo, é muito lindo. E qual foi o legado de Jesus? Ele nos trouxe da morte para a vida eterna. Tem legado mais maravilhoso que esse? Não tem. 2 Coríntios 5, 16 a 18. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova? As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de quem? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? E nos deu um ministério de reconciliação. O legado de Jesus nos atingiu. E aí eu pergunto para você, qual que é o seu legado? O legado de Jesus nos atingiu. Nós só estamos aqui porque um dia alguém chegou em você e falou do amor de Cristo, como a Jennifer chegou para a Aninha, falando sobre o amor de Cristo. Né? A Aninha foi alcançada. A Jennifer só está aqui porque na minha casa os nossos pais falaram do amor de Cristo. Os nossos pais só estavam aqui porque a minha avó falou do amor de Cristo. E aí assim vai. Só que daqui para frente? De quem é o papel de falar do amor de Cristo? É meu e seu. E isso é na nossa casa, com os nossos filhos, né, com o nosso marido, com os nossos vizinhos, com as pessoas no seu trabalho, todos os lugares. Esse é o nosso legado. E parece que essa parte, parece que a gente entende quando, né, até aqui o nome da igreja é Projeto ID, né? Quando Jesus dá esse mandamento para nós, parece que isso só serve para os pastores, só serve isso para os ministros, né? Não, eles que têm que evangelizar, eles que têm que falar do amor de Cristo. Mas esse chamado é para todos nós. Ide fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos deixar o legado para que outras gerações sejam alcançadas por amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quem convence é o Espírito Santo mesmo. A palavra diz sobre isso. Mas quem abre a boca para falar do amor de Deus sou eu e você. Não espere, né, que Jesus encarne osso, desça aqui novamente para começar a evangelizar. Não, esse é o meu e o seu papel. Nós precisamos entender isso. E uma das coisas que foi falada aqui no testemunho da Aninha, e a apóstola falou, e eu coloquei aqui uma frase que diz assim: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Palavras convencem, mas exemplos arrastam.
E a gente vive uma geração das aparências. Todo mundo fala. Todo mundo abre o Facebook, coloca um versículo, todo mundo fala muita coisa, mas poucos vivem. Palavras são convincentes, mas até a segunda página, até a hora que eu olhar para a sua vida e ver que a coisa não bate. Ela fala isso e não fala aquilo, então o que ela está falando não é verdade. Só que a partir do momento que o que você fala se torna real na sua vida, opa, aí tem alguma coisa diferente. E talvez muitas pessoas não tenham sido alcançadas por Jesus porque nós não temos dado exemplo. Dentro da nossa casa, talvez os nossos filhos não querem vir para a igreja, não querem ter comunhão com Cristo, porque ele olha para a nossa vida e fala assim, é isso? Se for isso, eu não quero. Né? Que exemplo você tem dado dentro da sua casa? A gente fala muito sobre aquela frase, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Só que com Jesus Cristo é diferente. É faço o que eu faço. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E que exemplos você tem dado? Será que as pessoas podem te seguir? Você tem convicção? Você poderia falar para alguém e falar assim, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo? Apóstolo Paulo não fala assim, ó, sedem meus imitadores, porque eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que eu sou incrível, ó, me segue, curte aí que pode vir comigo. Não, ele fala assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E será que nós podemos dizer isso? Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo? Talvez a gente esteja falhando, né? Será que a gente pode dizer para os nossos filhos, não, vamos para a igreja porque a igreja é lugar de adoração, mas será que você tem adorado na sua casa? Ou chega aqui, o seu filho olha... Tem uma historinha que diz, né, que uma vez parece, não me lembro exatamente como é, mas alguma coisa assim, um filho chegou para o pastor e falou assim, eu queria morar na igreja. Eu queria muito morar na igreja. Aí o pastor falou assim, mas por quê? Porque aqui meu pai é tão bom e lá em casa não é. E às vezes na igreja a gente é a melhor pessoa do mundo, porque é fácil, gente. A gente veste uma roupa bonita, a gente vem aqui, tem um louvor maravilhoso, a gente levanta a mão, sente a presença do Senhor, tem uma palavra gostosa, você está em comunhão com seus irmãos, mas chega em casa que as coisas, a realidade vem, será que nós somos cristãos? Você fala para o seu filho, filho, não pode mentir, e você é uma pessoa mais mentirosa do mundo? A pessoa chega, liga para você, né, tem aquela velha historinha, né, liga, ó, o filho atende, fala que a mamãe não está, mas é coisa boba, né? Mas seu filho está aprendendo a mentir, né? Alguém está te cobrando alguma coisa, cobrando uma dívida, e talvez você tenha até condições de pagar, mas você fala assim, eu não tenho, seu filho está olhando para você. De repente você vai no mercado, vem um troco a mais, o que você faz? Você devolve? Não, você fala assim, provisão divina, eu estava precisando desse dinheiro a mais, e o seu filho está lá, olhando você. Seu neto está lá olhando você. As pessoas estão olhando você. Na faculdade. Na faculdade. Né? Aí o professor fala assim, nós vamos fazer aqui o TCC, né? Aí o que você faz? Compra o seu TCC. Mas ninguém vai descobrir, né? Aí chega lá na hora, professor é terrível, ele descobre que o seu TCC foi comprado. E como fica a sua cara de crente? De mentiroso, né? Então, quais será que estão sendo os nossos exemplos? Né? Uma vez, eu louvo a Deus, porque eu estou aqui por conta do legado dos meus pais, por legado dos meus avós. Eu não conheci meu avô, o esposo da minha avó Maria, meu avô Sebastião. Eu estou falando de legado. Eu não conheci meu avô. Só que engraçado que por onde eu vou, e eu encontro algumas pessoas, e elas descobrem que eu sou neta do Sebastião de Melo, elas falam assim, você é neta do Sebastião de Melo? Nossa, ele era uma bênção. Nossa, como eu amava aquele homem. E eu não conheci. Só que eu conheço a história dele, o legado dele. E isso é tão importante, o legado que a gente deixa, porque quando eu comecei a namorar com o Emerson, meu esposo hoje, comecei a namorar com ele e eu fui conhecer a família dele, da mãe dele. Cheguei lá, né, toda tímida e tal. Daqui a pouco descobriram que eu era neta do Sebastião de Melo. E o pior, eles foram amigos há anos atrás. Eles conviveram na mesma igreja. E aí eles começaram a me tratar como a melhor menina do mundo. Eu nem era tanto isso, mas assim,
eu cheguei toda assim, murchinha, e saí de lá assim, nossa, neta do Sebastião de Mello, neta da irmã Maria. Falei, gente, e se meu avô tivesse sido um trambiqueiro da vida? Imagina, ia chegar, neta do Sebastião, essa aí você não casa não. A família dela deve ser toda enrolada. De verdade, a gente não faz ideia de como a nossa vida hoje interfere nas gerações. Eu sou abençoada pelas escolhas que meus avós fizeram, pelas escolhas que os meus pais fizeram. E uma coisa de exemplo, né? A gente fala muito mal das pessoas. E uma vez na minha casa, num momento muito difícil que a gente estava passando, e a gente entrou em um processo que toda vez que a gente se sentava para comer, a gente falava mal. Falava mal dos pastores, falava mal da situação, falava mal de todo mundo, de verdade, assim, a gente falava muito. Até um dia que foi quando os meus pais já estavam começando a serem cuidados aqui. Os meus pais viraram e falaram assim, a gente não fala mais de igreja, não falamos mal de ninguém durante as refeições em nenhum momento. Virou regra na nossa casa. Sabe por quê? Às vezes a gente ouve isso de uma ministração, eu não me lembro agora quem falou, porque a gente acorda, toma café, a gente come a irmã Mariquinha lá da igreja. Aí a gente vai almoçar, a gente come o pastor ao molho, né? Porque é só esses assuntos. E, gente, tudo bem. Eu não concordo com alguma coisa e tal, só que seus filhos estão vendo isso. E eles vão crescer e vão falar assim, que lugar é esse? Por que eu vou amar os meus pastores? Por que eu vou amar a irmã da igreja? Se minha mãe fala que ela é tão metida. Olha só, olha o jeito que ela falou comigo hoje. Olha só, tá achando que é quem? Seus filhos estão olhando isso. As pessoas estão vendo isso. A gente vai para a internet para falar mal da igreja. A gente se une com outros irmãos para falar mal dos nossos outros irmãos. Que exemplo que nós estamos dando de cristãos? E a gente quer que as pessoas olhem para a gente e vai falar assim, para que se eles não se defendem? Né? Poxa, eles mesmos se atacam entre eles, fala mal da igreja do outro e tal, não sei o quê. Falei assim, a gente precisa mudar de postura. Porque aquilo que a gente fala, mesmo na internet, pior na internet. Porque às vezes o que a gente fala aqui, falou para talvez aí não replicou, na internet, acabou. Vai printar sua tela e vai mandar para o outro e aquilo vai permanecer para sempre. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com a maneira como você se comporta, com as decisões que você toma. Porque não é só você, existem pessoas por trás de você. Pessoas que você nem imagina. O Senhor quer alcançar pessoas através da sua vida. E uma decisão que você toma hoje pode fazer toda a diferença amanhã. E, gente, é por isso que o inimigo luta contra as nossas vidas. Porque ele sabe que não é só a gente. Existem pessoas por trás de nós que nós podemos alcançar. Se nós formos realmente tratadas e moldadas pelo Senhor, cheias do Espírito Santo, nós vamos transformar uma geração. E você acha que ele quer isso? Não quer, gente. Ele quer destruir a gente. E ele vai colocar diante de você influências, vai colocar você diante de situações difíceis, para que você tome decisões erradas e para que a sua geração seja eliminada, como foi de Eli. Mas não será, em nome de Jesus. Amém? E eu já falei sobre, será que você tem feito discípulos de Jesus? Será que se hoje você morresse e você tivesse um encontro, vamos dizer, né? Um encontro lá com Jesus, você ia poder falar assim, Jesus, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Olha, eu fiz todas as oportunidades que o Senhor me deu, eu realmente falei de Jesus. Olha, a minha casa, eu cuidei da melhor maneira possível. O Senhor me deu um filho, eu cuidei, eu eduquei, eu sentei para brincar, eu falei da tua palavra, eu alimentei. O meu marido, eu honrei meu marido. Os meus amigos da faculdade, eu amei os meus amigos, né? Eu falei do Senhor, eu fui honesta. Será que nós podemos falar isso diante de Jesus? Será que nós temos feito tudo que nós podemos fazer? Será que se a nossa vida acabasse hoje, nós teríamos cumprido o ministério que o Senhor nos entregou? Ju, mas eu não morri. Que bom que você não morreu, porque você ainda tem chance, porque eu tenho certeza que você ficou aí pensando. Você, eu não fiz. Como eu. Falei assim, Jesus, não deixa eu morrer agora não, que senão vai ficar feio o negócio lá. Não sei, né? Não sei. Mas que bom, você tem a oportunidade de hoje, amanhã eu não sei. Mas hoje você tem. Amém? Então faça o que o Senhor quer que você faça hoje.
seja exemplo de... Seja Jesus na vida de alguém. Depois que eu aprendi esse termo, mudou minha vida. Não vai ser a Jusley na vida de alguém, é Jesus na vida de alguém. Então, dê espaço para Jesus trabalhar dentro de você. Amém? E para a gente já encerrando, o mundo, ele tem tentado distorcer algumas coisas. E essa semana eu falei com a apóstola sobre um tema e eu vou falar sobre isso aqui. O mundo tem tentado distorcer muitas coisas e a gente vê uma juventude e as nossas crianças, elas estão expostas a algo que é muito terrível. Porque o mundo tem falado o seguinte, uma das coisas, né? Tem falado o seguinte, você nasceu menina, mas você não precisa ser menina. Você não se sente menina? Você pode ser menino. Parece normal, né? Não parece soar normal hoje? Gente, não é normal. Não é normal. A apóstola estava falando isso essa semana, a gente conversando, eu falei, gente, isso é loucura. Eu falei, que mundo que a Heloísa vai viver? Que, de repente, existem alguns países, existe eu não me lembro que país, mas um casal conseguiu registrar o seu filho como sexo indefinido. Já registrou a criança. Lá no registro da criança não está que ela é menino ou menina. É sexo indefinido. Então, o mundo, o inimigo tem tentado distorcer as coisas. E em que mundo os nossos filhos vão viver? Os nossos netos vão viver? E se nós hoje não deixarmos um legado na vida deles, de fé, realmente, de firmados em Jesus Cristo, como que eles vão viver? Até tem uma frase, a gente se preocupa muito com o mundo em que os nossos filhos vão viver, né? Ai, olha o mundo cheio de droga, de violência e tal. Mas a gente deve mais começar a se preocupar em que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Que filhos nós vamos deixar para esse mundo? O mundo não vai melhorar, infelizmente. Eu tenho essa notícia para você essa noite, que a gente tem um coração cheio de esperança, né? Que o Brasil vai mudar. Eu creio que muitas coisas vão mudar, mas eu digo para você, não vai melhorar. Porque Jesus está voltando. E ele disse que os últimos dias seriam difíceis. Jesus está voltando. Eu não sei te dizer se vai ser amanhã, se vai ser hoje, se vai ser daqui 10 anos. Eu não sei qual que vai ser a data que ele vai voltar, mas ele vai voltar. E tudo indica que ele está voltando. E as coisas não vão melhorar. Só que os nossos filhos, os nossos netos, a juventude, os adolescentes, estão aí. E eles estão enfrentando esse mundo. E se nós não prepararmos eles, se eles não forem filhos da luz, quem vai iluminar as trevas? Não vai ter mais ninguém para falar sobre Jesus? Não vai ter ninguém mais para falar sobre amor? Não vai ter ninguém para falar sobre graça? Não vai ter ninguém mais para dar exemplo? Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos formarmos os futuros missionários, os futuros evangelistas, os futuros pastores, né, os futuros homens e mulheres de Deus que sejam lá como juízes, sejam como médicos, sejam como professores, está nas nossas mãos. E não só quando eles forem grandes, mas quando eles forem pequenos, porque começa agora. Eles já estão ouvindo muita coisa, absorvendo muita coisa. E se a gente não se atentar, e a gente tem uma tendência assim, mas é pequenininho, não está entendendo nada, deixa para lá. A gente até menospreza algumas coisas, né? A gente não... Por exemplo, hoje eu sei que a mentalidade está mudando, mas antigamente as crianças, na igreja, até na igreja, não tinham muita importância. As crianças sentavam ali, assim, um banquinho, e não tinha nada para elas. Hoje a gente se preocupa, a gente quer ministrar na vida das crianças, né? Não é, uma vez eu ouvi, não é cultinho das crianças, é culto das crianças. As crianças estão aprendendo sobre Jesus, porque elas vão para a escola e mesmo pequenininhas, elas vão falar de Jesus. As atitudes delas serão diferentes. Amém? Vamos investir na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da juventude. Vamos parar de falar que adolescente é tudo aborrecente, geração perdida, não sabe o que quer. Espera aí, eles são inteligentes pra caramba. O potencial deles vocês não fazem ideia. Se a gente começar a investir neles, vai estrondar. Eu falo lá na igreja, se a gente começar a investir em juventude, não vai parar de chegar jovens aqui. Porque se o jovem consegue arrastar milhões de jovens, né? Se um jovem consegue arrastar dezenas de jovens para ir para uma balada da vida, para fazer um monte de coisa, você acha que eles não vão ter? Eles não têm potencial para arrastar um monte de jovens para Jesus? Tem. Mas a gente precisa investir. Amém? Meninas, meninos, vocês são abençoados. Vocês são uma nova geração maravilhosa. Estão vivendo num tempo difícil, mas farão a diferença em nome de Jesus. Amém?
E uma última pergunta para você. Como mulheres de Deus, que legado nós estamos deixando para as próximas gerações de mulheres? Existe valor em ser mulher? Será que as próximas meninas que virão poderão falar assim, que bom que eu sou mulher? Eu fiz um curso recentemente que chama Mulher Única, e a maneira da gente se cumprimentar era assim, você vira para sua amiga e fala assim, que bom que Deus te fez mulher. Será que vamos fazer esse teste? Vira aí para sua amiga assim, e fala assim, que bom que Deus te fez mulher. Fala, que bom, né? É maravilhoso ser mulher, né? Maravilhoso. A gente vive em um tempo que as pessoas não estão mais querendo ser mulher, né? E aí uma confusão danada. E nós vamos mostrar que mulher tem o seu valor em Deus. Que nós somos mulheres de Deus, amém? Nós veremos meninas se sentindo orgulhosas porque Deus as fez mulher. E mulheres, poxa, Timóteo foi resultado de mulheres. Paulo foi importante na vida de Timóteo? Claro. Mas se a fé não tivesse sido enraizada lá com a mãe e com a avó deles, quem seria Timóteo? Amém? Então você tem um grande potencial na sua mão porque você é mulher. Amém? E para a gente encerrar, talvez você está olhando para mim, né, e falando assim, Ju, olha, queria te dizer que a minha vida, né, eu não recebi bons legados, né? Infelizmente, a história da minha vida, da minha família, talvez não é parecida com a sua. Né? Os meus avós não fizeram boas escolhas, meus pais não fizeram boas escolhas. E hoje eu sofro por conta disso. Né? A minha vida inteira eu recebi marcas muito difíceis, marcas dolorosas durante a minha vida inteira pelos meus pais, pelas pessoas que passaram por mim. E eu não sei como que eu vou passar esse legado. Será que eu vou passar esse legado para frente? Isso é muito sério, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu nem tenho base para isso, mas eu sei que aqui vocês têm pastores, né, os apóstolos têm muito base para isso, sobre questão de coisas que vêm familiar mesmo. Né? Não sei nem se é maldição, né, hereditária, eu nem sei se é esse termo mesmo. Mas, assim, coisas que acontecem lá com seus avós, né, com os seus antepassados, espíritos familiares, que vão seguindo de geração em geração. Eu conheço uma família que, se eu não me engano, o avô dela bebia. O pai dela bebia e ela passou a beber. E uma vida destruída mesmo, de verdade. Mas ela encontrou Jesus. E Jesus tem restaurado a vida dela. E eu quero dizer para você que talvez você não recebeu o melhor dos legados, né? Vamos dizer, familiares, e você olha a minha vida, poxa, minha família é toda complicada. Desde meus avós, meu bisavô, talvez até o meu tataravô já era complicado. E chegou em mim e eu sou complicada. E será que os meus filhos serão complicados? Eu falo, se Jesus entrar na sua história, acabou. O legado começa a partir de você. A Aninha vai começar um novo legado na família dela, já começou. Amém? Na sua vida também. Talvez você se olhe e fale assim, Ju, eu sou a única que, né, conheço a Jesus, Alice, mas é tão difícil. Querida, a partir... Jesus não precisa de muita coisa. Você está disponível? Você está seguindo a Jesus? É luz? Vai iluminar as trevas. Vai fazer diferença, amém? O que você precisa? A Aninha falou sobre isso. Posicionamento. Se você decidir em Cristo Jesus, não tem o que vai te fazer parar. Amém? Virão as dificuldades, virão os problemas, mas se você se posicionar, se você decidir em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai te dar direção, vai te dar força, e o Espírito Santo vai convencer aqueles que estão ao redor, mas você vai se empenhar, se esforçar para dar o melhor exemplo, e eu tenho certeza que o legado que você vai deixar para as futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos, vai ser um legado de bênção. A sua geração será abençoada. Até a quarta, a quinta, não sei que geração. Mas um dia, lá o seu neto vai falar assim, olha, a minha avó se decidiu por Jesus Cristo e por isso que hoje eu estou aqui. Sabe que a gente precisa começar a ter histórias assim? A gente tem muitas histórias assim, eu me converti, que não estou, né, dizendo que as pessoas não têm mais que se converter. Precisam sim se converter, vão continuar, Jesus está salvando. Mas história de você hoje aqui, né? Digamos, a Jennifer está aqui. E ela, permanecendo em Jesus Cristo, ela casa,
ela tem os seus filhos permanecem em Jesus Cristo, vem os netos, permanecem em Jesus Cristo, e tem uma geração inteira que permanece em Jesus Cristo. As nossas histórias, se você for nos presídios, a maioria das pessoas ali são filhos de crentes. Você faz a chamada no seu horário, chamada lá, né? José, Jacó, sei lá, Mateus, Miguel, tudo nome de filho. Não estou dizendo que eu quero dizer que se a gente começar a se posicionar e orar pelos nossos filhos, eu creio que nós teremos uma geração aos pés de Jesus Cristo, que não precisarão se desviar para encontrar Jesus. A gente tem muitas histórias assim, se desviam para encontrar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está dentro da nossa casa, amém? Eu creio nisso, amém? E eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Então decida mesmo, né, hoje, a fazer a diferença. Olhe para você mesmo, que atitudes você tem tido, será que eu preciso melhorar alguma coisa? Né? Eu falei aqui de filhos e netos, mas isso inclui tudo, inclui seus amigos, inclui a sua vizinhança. Às vezes as pessoas olham você saindo, né? Vou dar um exemplo, às vezes a família sai no domingo toda arrumadinha, bonitinhos, lindos e cheirosos, vão para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, nem se usa tanto mais Bíblia debaixo do braço, mas enfim, saem aí a vizinhança fala, nossa, ó, mas durante a semana a vizinhança que está ao redor só escuta discussão, só escuta um xingando o outro e aquela bagunça toda, e você acha que essas pessoas vão querer isso que você tem para oferecer, que você diz que é Jesus Cristo, mas você não vive Jesus Cristo, a sua casa não vive Jesus Cristo? Então que a gente comece a olhar para as nossas atitudes. Será que eu falo demais? Será que eu falo mal demais das pessoas dentro da nossa casa, dentro da sua casa? E Jesus fala que a gente não tem que falar mal. Jesus fala em algum momento que a gente tem que falar mal? Não, que a gente tem que amar e abençoar até os nossos inimigos. Então pare de falar mal. Talvez tem coisas na nossa vida que não caminham porque a gente só sabe falar mal, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe maldizer. E a partir do momento que a gente começar a ser grato a Jesus, que a gente começar a abrir o nosso coração para amar, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai fluir na sua casa, na sua vida. Em todas as suas coisas você vai ver o fluir de Deus, amém? Que a gente tenha um coração grato ao Senhor, aberto ao Senhor, né? Que a gente possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que as pessoas olhem para nós e falam assim, elas podem até não saber o nome. Eu lembro que uma vez uma menina na escola virou e falou assim, Ju, você tem um negócio assim. Eu falei, meu Deus, espero que ela tenha, sei lá, visto Jesus na minha vida, né? Mas eu falei, você tem um negócio, mas eu sei que eu sinto uma paz quando eu te vejo. Amém? Que as pessoas sintam paz por onde você passar, que você seja pacificador, que as pessoas se sintam amadas e acolhidas por onde você passar, no seu trabalho, no seu serviço, na vizinhança. Amém? Seja Jesus na vida de alguém. Porque eu tenho certeza que se você for Jesus na vida de alguém, Jesus vai transformar aquela pessoa, a geração daquela pessoa, e vai ser incrível. Amém? Posso orar? Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, como o Senhor é bom. E, Senhor, eu não tenho palavras para descrever, Senhor. Como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, realmente, Pai. Nós só estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque um dia o Senhor nos alcançou com Seu amor, porque um dia nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós recebemos este amor e temos sido transformadas, Pai. Senhor, mas nós não queremos ser apenas transformadas, nós não queremos ser apenas ser cheias do Senhor, nós não queremos, Senhor, simplesmente te servir, mas que através de tudo isso, Pai, pessoas venham te conhecer, Senhor. Que por onde a gente passar, Senhor, as pessoas possam te conhecer, Pai, através das nossas atitudes. Muitas vezes, até como diz na Tua palavra, Senhor, que nós nem abramos as nossas bocas, Senhor, para falar nada, mas que as nossas atitudes, Pai, revelem de quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus,
Nos dá graça, sabedoria, autoridade no Senhor, Pai, para educar os nossos filhos, Pai. A Tua palavra diz, educa a criança no caminho que deve andar, Senhor. Que nós possamos caminhar juntos com os nossos filhos, com os nossos netos, Pai, com a nossa família, que nós estejamos no caminho, Pai, para que eles possam crescer te conhecendo e te amando, Pai. E que a fé, Senhor, que habita em nós, Pai, também habite, Senhor, em nossa geração. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo em Teu nome, Senhor, estas mulheres, Pai. Dê autoridade, Senhor, dê coragem, Senhor, que através delas, Senhor, muitos sejam alcançados, que a família delas sejam bênçãos do Senhor, Senhor. Pai, que os maridos, Pai, sejam alcançados por essas mulheres, que os filhos sejam alcançados por essas mulheres, Pai. Usa-os poderosamente, Pai. Coloca, Senhor, palavras do Senhor na boca delas, Senhor. Pai, Senhor, se tem alguma coisa que nós precisamos mudar, se tem algo que nós precisamos, Senhor, realmente nos posicionar, nos mostra, Senhor. Nos mostra para que nós não venhamos, Senhor, viver uma vida só pensando no hoje, Pai, no agora, mas que nós venhamos entender, Senhor, que aquilo que nós fazemos hoje, Senhor, interfere diretamente naquilo que se sucede, Pai, nas gerações que nos seguem. Nos guarda, Senhor, guarda a nossa casa, Senhor, guarda os nossos filhos, guarda os nossos maridos, guarda, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, que em nossa casa, Senhor, que nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que nós sejamos agentes do Senhor por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Deus te abençoe, continue te usando, te fortalecendo. Amém. Que você seja realmente agente do Senhor por onde você passar. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu sinto assim o amor daqui de cima mesmo, o amor, o carinho de vocês. Me desculpa qualquer coisa. E eu amo vocês. Amém? Muito obrigada. Amém. Você sempre será amada. Amém? Aqui está uma lembrancinha das mulheres, desse ministério de mulheres, que eu nem a gente pôs nome. Tem nome, Ana? Não sei se tem ministério de mulher, nem nome tem. Mas não importa. Estamos todas diante de Deus e o Senhor sabe da nossa vida. Para mim foi um presente. A palavra, eu penso que nós refletimos, todas nós refletimos em nossas atitudes, não é verdade? E vejo, queridas, eu sei a história desta família. E hoje, vendo a Jusley pregando, eu vejo que o inimigo, ele tenta nos matar todos os dias. Mas Deus, todos os dias, quer trazer para nós vida. Então, a avó que está aqui, as mamães que estão aqui, as tias, cada mulher, não desista, não persista, porque o Senhor, Ele quer nos ajudar a fazer a diferença, começando dentro da nossa casa. Agora, não é fácil fazer a diferença dentro de casa, né? Eu sou muito curiosa. Então, eu fiz uma visita para a casa dela esporadicamente, porque eu fui sentir quem é a Ju. Eu sei quem é a mãe, sei quem é a irmã, conheço o pai. Eu falei, mas ela formou uma nova aliança. Ela tem uma nova família. Fui lá. E a gente conversou, foi muito. A Ana, a gente nem demos atenção para ela. Ficamos só na conversa. Aí chega o marido. Ela foi se arrumar. E aí ficamos lá. Ele quase perde a hora com compromisso. Então, eu louvo a Deus. Que seja assim a sua casa. Agora, para que aconteça, não é uma única vez, Senhor, me ajuda. E um dia você presta atenção nas suas atitudes, mas amanhã você põe tudo a perder. Não. É algo diário em nossas vidas. Muitas vezes vocês não me veem aqui na igreja. A apóstola está passeando. Não estou. Porque antes de vocês, queridas, eu tenho que dizer que eu vou ter que dar conta da minha casa.
Desculpe, mas eu tenho que dar conta da minha casa. E eu tenho que pastorear minha casa. Então, não importa o que vocês pensam, mas importa quem sou em Cristo Jesus. Eu sou uma pastora que eu gosto de ver o meu povo celebrando aniversário de casamento, tendo luas de mel todo ano. E quando chega para mim aqui dizendo, senhora pode orar pela minha viagem de lua de mel, eu vou toda feliz. Por quê? Porque nós temos que celebrar as vitórias que nós temos tido, porque o nosso joelho todos os dias se dobra na presença de Deus. Então, meus amores, porque o que vocês estão fazendo em quatro paredes, os seus filhos estão vendo. E eu vejo as minhas atitudes hoje, os meus filhos fazerem. Claro que no decorrer da vida, nós temos momentos difíceis. Pode ser que um ou outro, ou todos saiam dos trilhos, mas eles vão voltar, porque é promessa de Deus para nós. Então, se você está aí com alguém fora do trilho, eles vão voltar, porque é promessa de Deus. A gente ouviu a história aqui, o testemunho dela, mas ela começou o testemunho dela dizendo, tudo era para a morte. Tudo era para a morte. Mas Deus mudou. Sabe por que mudou? Porque uma mulher disse, vai mudar em nome de Jesus. E eu olhei para a Ana Cláudia, daquele jeito dela, e eu falei, essa mulher é de Deus. Era véspera de Natal. Um dia que quase nenhum pastor está nem aí. Porque está cuidando da sua família lá para o Natal, para a festa. Eu falei, pode mandar que eu atendo. E era do Senhor. Mas eu atendi para ela voltar para a igreja dela, não para ficar na nossa. Porque eu faço atendimento interdenominacional. Atendo qualquer pessoa. A vida é de Cristo, queridas. Então, pense, medite no que nós ouvimos hoje. E faça diferença na sua casa. Não espere elogio do marido, não espere elogio dos filhos, mas seja elogiada por Cristo. Porque quando nós vemos os nossos filhos dando os frutos, quer mais elogio do que esse? Quando você vê um marido seja honrado, quer mais elogio do que esse? Escrito na palavra o nome da mãe e da avó, puxa, que honra! Que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Amém, queridas? Eu quero não só te presentear, mas eu quero orar por você, né? Você é uma menina muito especial, filha. Deus vai te usar muito. Porque tudo que o inimigo tentou fazer sobre a sua família, ele está restaurando na sua vida e na vida da sua irmã. Querido Pai, posso pôr a mão na sua cabeça, filha? Eu coloco a tua serva diante da tua presença. O Senhor tem dado autoridade à vida dela. E ela tem falado aquilo que ela vive, o que ela tem crido. Senhor, guarda a tua filha, a Heloísa, o Emerson, na concha das suas mãos. Os livre de todo mal, de todo levante do inimigo. Mas eu declaro que maior o que está em nós do que está no mundo. Eu declaro que ela frutificará de uma forma sobrenatural. E que por onde ela passar, ela verá os teus feitos, em nome de Jesus. Amém.